Olá, oitavo ano, tudo bem? Gente, espero que todos possam estar bem, com saúde. A nossa aula de hoje, 15, tá? Dia 15 de setembro, ela é referente a um teste de revisão que eu passei para vocês. Referente a polinômios, né? Uma revisão de polinômios aí. Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque tem muitos alunos aí que ainda não tiveram acesso a alguns assuntos, né? Algumas atividades. Problema de internet e outros problemas aí, né? Que acabam dificultando esse aluno a ter essas aulas. E aí o que a gente está fazendo? O que a gente pensou? Em voltar, né, sempre que possível, alguns desses assuntos, algumas dessas atividades, fazendo as correções necessárias para que esse aluno que não teve acesso no primeiro momento, possa ter acesso no segundo momento. Porque são informações, são conhecimentos que vocês não podem ficar, né, não podem passar despercebidos. Será cobrado de alguma forma de vocês esses conhecimentos. Tá? Então vocês precisam ter, é importante que vocês tenham esse conhecimento. Então a gente está fazendo essa retrospectiva, mesmo porque se nós já tivéssemos voltado às nossas aulas presenciais, certamente eu faria a mesma coisa, né? Só que nós estaríamos vendo essas retrospectivas compartilhando do mesmo espaço, dentro da nossa sala de aula. Mas infelizmente ainda não houve essa possibilidade. Creio que nós estamos mais próxima dela do que, né, alguns meses atrás. Eu acredito que antes do final do ano, eu acredito, né, mas isso não depende de mim, e sim dos nossos superiores. Tá? Então, eu sei que eles estão tentando fazer aquilo que for melhor para vocês. Então, vamos acreditar, vamos confiar, né? Que se Deus quiser, as coisas vão melhorar, né? Nós estamos aí procurando fazer tudo da melhor forma possível para não prejudicar vocês, né, pensando sempre no bem-estar, na saúde de vocês e na nossa saúde também. Porque quem faz o aluno é o professor. E quem faz o professor é o aluno. Então, nós estamos trabalhando em conjunto, né? A união, ela faz a força. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? E quem sabe, antes do final do ano, a gente não possa aí, né, tá tendo a felicidade de compartilhar mais uma vez, novamente, o mesmo espaço, como no início do ano. Tá bom? Por enquanto isso não ocorre, a gente vai, como eu falei para vocês, nós vamos procurando fazer por aqui aquilo que nos é possível, tá? Então, como eu falei, eu sempre vou estar procurando fazer uma retrospectiva por conta de alguns alunos que não tiveram acesso ao material no primeiro momento e também por conta de outras situações, como o aluno pode não ter entendido no primeiro momento e ele tem a chance
de entender nesse segundo momento, tá? Então, a gente sempre procurando desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível, tá, gente? Mas a gente também pede a colaboração de vocês, ou seja, sempre que possível, estejam visualizando o material, assistindo às nossas videoaulas, acompanhando para que vocês possam ter êxito no final. Então, olha só, gente, como eu falei anteriormente, a aula de hoje, do dia 15, é referente à revisão, né, de um exercício que eu passei para vocês, que se trata de polinômios, tá? Então, eu vou fazer a correção, são 10 questões, e eu vou fazer todas essas questões de múltipla escolha, bem tranquilo, tá? Mas para você marcar algumas questões, de fato, você vai precisar, né, fazer um cálculo, e outras, tranquilo, tá? Mas a gente vai dar o gabarito de todas elas nesse exato momento para vocês. Então, olha só, pessoal, a primeira questão diz o seguinte: a diferença, aí você tem aí parênteses 10h à quarta mais h ao quadrado, fecha parênteses, aí você tem menos, abre um novo parênteses, aí você tem 10h à quarta menos h ao quadrado é igual a... O que você vai fazer? Tá? Você vai repetir os valores, ou seja, o polinômio que se encontra no primeiro parênteses, da forma que ele se encontra, e o segundo parênteses você vai trocar os sinais. Por quê? Porque existe um sinal de menos, né, antes do segundo parênteses. Então, o que é mais passa a ser menos e o que é menos passa a ser mais. E aí depois você vai apenas, né, fazer a adição de valores, né, inteiros. Ou seja, sinais iguais se soma e conserva, sinal diferente se subtrai e dá o sinal do maior. Então, a resposta dessa primeira questão, você tem no item A 0, no item B, h elevado à quarta potência, no item C você tem 2h ao quadrado e no item D você tem 20h à quarta potência mais 2h à segunda potência. Então, o item correto é o item C de casa, tá? Depois que você resolver, ou seja, 10h à quarta mais h ao quadrado menos 10h à quarta mais h ao quadrado. Aí você percebe que você tem 10h à quarta com menos 10h à quarta. São simétricos, são opostos. E aí você sabe que quando você tem simetria, eles se anulam, a resposta é 0. E aí você só ficou com h ao quadrado e o outro h ao quadrado. Somando os dois, você vai ter um total de 2h ao quadrado. Aonde se encontra essa resposta? No item C de casa, tá? Muito bem. A segunda questão é da mesma família, tá? Só que aí você tem um sinal de menos antes do primeiro parênteses e um sinal de menos antes do segundo parênteses. Ou seja, você vai ter que trocar de sinal todo mundo, tanto do primeiro quanto do segundo parênteses. Depois que você fizer essa troca, você vai fazer exatamente o que você fez no item A, tá? Você vai juntar os termos semelhantes, aqueles que possuem o mesmo sinal você soma e conserva, e aqueles que possuem sinal diferente você subtrai e dá o sinal do maior. Então, a resposta para essa segunda questão é o item B, B de bola, tá bom? Que diz menos 6x ao cubo mais y ao quadrado. Tudo bem? Ok. Nós vamos agora para a terceira questão, tá? Então, a terceira questão, nós temos o seguinte: nós temos o resultado de
a mesma situação. Nós temos menos 2x ao quadrado com menos 5x, mais 8x com menos 6x e menos, parêntese, menos 3x quadrado, tá? Com mais 7x. Pessoal, quem você vai trocar de sinal? Qual parêntese você vai trocar de sinal? O último. Os dois primeiros permanecem do mesmo jeitinho, ou seja, menos 2x quadrado, menos 5x, mais 8x com menos 6, aí você troca o sinal do terceiro parêntese, porque existe um sinal de negativo, um sinal de menos antes desse parêntese, do terceiro, tá? E aí você vai resolver. A alternativa correta é x ao quadrado menos 4x menos 6. Que alternativa é essa? O item B de bola, tá bom? Então, na primeira questão, o item correto é o C. Na segunda, o item correto é o B. Na terceira, o item correto é o B. Na quarta questão, ele está dizendo o consecutivo de 2n menos 3, tá? O consecutivo de 2n menos 3, se tratando de números inteiros, então o consecutivo, tá? Nós temos aí 2n menos 1, 2n mais 2, 2n menos 2 e 2n menos 4. Então, o consecutivo de 2n menos 3 é a alternativa C, 2n menos 2, tá? Muito bem. Por que 2n menos 2? Porque você vai ter 2n, tá? Você vai ter 2n menos 3, o consecutivo mais 1, tá? Então, você vai resolver isso aí. 2n menos 3 com mais 1. Então, você vai ter um total de 2n menos 2. Subtrai, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, tá? O consecutivo a gente soma com mais 1. Então, você vai ter 2n menos 3 mais 1. Como você não pode somar o 2n com 1, porque não são termos semelhantes, você vai ter que repetir o 2n. Aí você pega o menos 3 com mais 1, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, ou seja, você tem menos 3 com mais 1, você vai ter um resultado de menos 2. Então, a resposta correta é o item C, 2n menos 2. Na quinta questão, nós temos aí o valor do A, o valor do B e o valor do C, tá? E aí nós temos a expressão A menos B menos C. Então, você tem o A menos o B e menos o C. Quando você resolve, você chega à alternativa A de amor. Você vai chegar ao resultado de x menos y mais 8. É a sua alternativa correta, tá? Quando você fizer A menos B menos C, você chega então ao item A da quinta questão, que é a alternativa correta. Sexta questão diz o seguinte: o polinômio que representa o perímetro, olha aí pessoal, o perímetro foi assunto da nossa primeira avaliação, né? O perímetro da figura. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados da nossa figura. Então, nós temos aí 3x mais 4, um lado, né, a nossa altura, temos a nossa base 7x mais 2, temos uma outra altura, né, de 3x menos 1, temos 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o perímetro dessa figura, ou seja, nós precisamos encontrar o valor de todos os seus lados, somar e assim chegar à nossa resposta final, tá? Então, nós temos aí 7x mais 2, nós temos 7x mais 2, nós temos 3x mais 4, nós temos 3x menos 1 mais 5. Isso vai dar um total de 20x, tá bom? Mais 12. Esse é o nosso perímetro.
Então, aonde está essa alternativa? No item D de dado, tá? Essa é a resposta da sexta questão. Sétima questão. Numa padaria, há um cartaz afixado em que custam os seguintes itens: leite, 70 centavos, pão, 12 centavos. A Joana comprou uma quantidade X de litro de leite e uma quantidade Y de pão. Ponto que segue, né? Que vocês chamam de ponto seguida, eu sempre costumo dizer ponto que segue, tá? Que dá no mesmo. A expressão algébrica que representa essa compra é: poxa, se o leite está 70 centavos e o pão está 12 centavos, ela comprou X de litros de leite e Y quantidade de pão. Então, qual a expressão que representa isso? Tá na cara, né, gente? Que é o item D de dado, tá? Oitava questão. O produto, nós temos X mais 7 que multiplica... Perdão, nós temos XY mais 7 que multiplica XY menos 9. Então, quando nós resolvermos essa multiplicação, tá, desses polinômios, a gente vai chegar então à solução do item B de bola, tá bom? B de bola. E a nona questão, nós temos aí o resultado de x sobre 2, que multiplica 10x menos 8, tá? Então, quando nós multiplicarmos isso aí, ó, nós vamos ter 10x quadrado, não é isso? Porque nós temos x que multiplica 10x, 10x quadrado. Dividido para 2, nós vamos ter o quê? 5x quadrado. Bom, aí nós vamos ter o quê? Menos, né? Nós vamos ter menos o 8. Só que aí nós vamos ter que multiplicar também esse x com o 8, né? Então, nós vamos ter aí 10x quadrado dividido para 2 menos 8x. Tudo vai ser dividido para 2, tá bom? 10x quadrado dividido para 2 menos 8x dividido para 2. Então, 10x quadrado dividido para 2, a gente já viu que vai dar 5x quadrado, tá? Menos 8 dividido para 2 dá 4. 4 o quê? X. Então, a alternativa é C de casa, tá? Da nona questão. E a última questão, tá? A última questão diz que 6 pessoas vão a um restaurante e pedem 6 pratos do dia e 5 sobremesas. Se o prato do dia custa X reais e cada sobremesa custa 3 reais a menos, né? Cada sobremesa ela custa 3 reais a menos. 3 reais a menos do quê? Do prato do dia. É isso? Qual é o polinômio que representa a quantia que essas pessoas gastam no restaurante? Então, 6 pessoas vão ao restaurante e pedem 6 pratos do dia e 5 sobremesas. Então, vamos lá. Qual a expressão que melhor representa isso aí? 11x? Não. 15 menos? Não. 6x menos 5? Não. Quase, né? A opção correta é o item D. 6x mais 5, né? Que multiplica x menos 3. Tá bom? Então, essa é a alternativa correta. Então, olha só, pessoal, gabarito agora das seguintes questões. Primeira questão, C. Segunda questão, B. Terceira questão, B. Quarta questão, C. Quinta questão, A. Sexta questão, D. A sétima questão, D novamente. A oitava questão, B de bola. A nona questão, C de casa. E a 10ª questão, D de dado. Esses foram os itens corretos respectivo a cada uma dessas questões.
que nós acabamos de falar para vocês. Tá ok? Meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Revisão de um assunto que já é do nosso conhecimento, tá bom? Grata pela atenção de todos, espero que vocês possam ter um bom desempenho em relação à correção dessa atividade, tá? Verifiquem os seus acertos, os seus erros. Olha, pessoal, não esqueçam de registrar essas atividades no caderno, isso está valendo já nota para a nossa segunda avaliação, gente, tá? Eu espero que todos possam estar passando essas atividades para o seu caderno, fazendo esse registro. Isso é muito importante, não deixem de fazer esse registro, tá bom? Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus, saúde, felicidade e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.